Olá a todos e todas. Hoje vamos discutir o tema da TV da Transparência, do programa de Gestão Pública, o tema preservação do patrimônio cultural. E conosco, para essa discussão extremamente importante, né, para as gerações passadas, atuais e principalmente as gerações futuras, né, que precisam conhecer, né, a história da cidade, ter uma relação com a cidade que nasceu, conhecer a identidade, a construção da identidade da nossa cidade de Fortaleza, principalmente, né. Estão aqui presentes o jornalista, colecionador e pesquisador Nirês, bastante conhecido na cidade de Fortaleza. É um enorme prazer ter aqui a sua presença para discutir esse tema. Prazer meu. Opa, estamos muito honrados com a sua presença aqui, conhecimento que nós sabemos é extremamente largo, né? Aliás, o Nirês a gente pode dizer, na verdade, que é um próprio patrimônio imaterial, né? A memória que ele tem da nossa cidade, né? Também conosco está aqui Eliezer Rodrigues, que atualmente está na presidência da Associação Cearense de Imprensa, jornalista com larga experiência. Não vou enumerar os jornais para não correr o risco de esquecer alguns, certo? Mas militou no jornalismo, inclusive também nos jornais, nos cadernos de cultura, né? Para quem conhecia os jornais antigamente, né? Hoje é tudo virtual, né? Nós tínhamos os nossos cadernos e, lamentavelmente, hoje pouca gente tem acesso ao jornal impresso, né? É um grande prazer que esteja aqui conosco, Eliezer, para contribuir com esse debate, né? Trazer aí esse conhecimento aí para o público que nos assiste. Prazer enorme. E o prazer é meu estar participando do seu programa. Boa tarde. Muito grato aqui pela presença de vocês. E vou pedir já o Tiago para projetar aí uma imagem. Eu trouxe aqui uma fala do Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura, né? Não sei, né, a opinião de vocês, mas eu acredito que dentre os últimos ministros que nós tivemos, talvez tenha sido aquele que, né, teve mais ações concretas. E o Gilberto Gil, né, ele nos traz a seguinte afirmação: o patrimônio cultural é a origem e o destino da manifestação cultural e a preservação é uma política de Estado que deve ser reconhecida e valorizada, né? Lamentavelmente, a gente não tem uma política contínua, né? A gente tem gestores que, às vezes, tem uma ação, né, que é muito forte, mas, de repente, a gente também entra em outras gestões que, lamentavelmente, né, não tem resultados efetivos. E aí eu deixo aqui, o Gilberto Gil está correto, né? É uma obrigação do Estado? Está correto. Está correto, né? E tem alguma gestão, Nirês, que você marcaria assim, como essa foi uma gestão que trouxe, né, que precisaria ser replicada, que teve alguns resultados? Não me ocorre. Não lhe ocorre, né? Então depois aqui nós vamos trazer alguns patrimônios aqui, e aí a gente vai falando um pouco da história desse patrimônio. Eliezer, né, como é que está aí para você na sua avaliação, né, o papel, o Estado em todos os níveis, né? É responsabilidade do governo federal, estadual, municipal, não é isso? Realmente, mas essa educação tem que começar na escola. Acho que é o primeiro nível de ensinamento, de orientação, quanto à valorização e o respeito ao patrimônio tem que começar na escola. Eu acho que o governo deveria, todos os governos nas áreas estadual, federal e municipal, implantar nas escolas, certo, esse reconhecimento, uma disciplina, certo, que envolvesse os alunos para a preservação dos bens culturais e materiais da cidade onde ele vive. Deveria ser por aí. Perfeito. O início. Para além da ação concreta da preservação. Exatamente, aí viria assim, a atuação dos órgãos públicos, dos governos, certo, em conjunto com as escolas e as famílias também. Acho que o início seria importante que fosse na escola e também na família, né? No respeito às obras públicas, aos monumentos, à história, enfim, da cidade onde a pessoa se originou e vive. Acho que o início de tudo se germinava na escola e na família também. De fato, né, se a gente tivesse uma consciência mais ampla, né, dos cidadãos em geral, né, aí nós teríamos uma pressão maior sobre os governantes, né, para que a gente tivesse essa preservação, né. Eu vou dar um passeio aqui e vocês fiquem à vontade. Eu vou trazer um passeio pela cidade de Fortaleza, mas antes aqui para trazer para alguém, para aqueles que ainda não conhecem, né, a planta acho que acredito, o Nirês pode me corrigir, a primeira planta, o primeiro projeto, né, da cidade de Fortaleza. Aliás, um projeto, né, assim, muito moderno, porque
tem todas as ruas, né, quadradas, é um tabuleiro, né? Exatamente. Onde a gente tem lá, eu não me recordo a data, né? Não sou muito bom de data, viu? Mas é ali que a gente tem a primeira projeção do que viria a ser a cidade de Fortaleza, né? Esse quadrilátero, me corrijam, ele vai ali da Tristão Gonçalves, vai do litoral, vai ali para Tristão Gonçalves, vai até a Dom Manuel, é isso? A cidade antigamente, quando era menor, ia da Imperador até Dom Manuel e assim era da praia até Duque de Caxias. Até a do Caxias. Mas no planejamento do Adolfo Herbst já está indo além disso. Ele já avançou sobre isso. Agora, a ocupação de Fortaleza, como ela começa ali, né, no litoral, né? Então a gente veio avançando em direção ao que hoje tem ali o Benfica, né? Para Fortaleza começou ao redor do quartel ali. A primeira a igreja, né? Ali tinha o Pelourinho, né? E a Praça da Sé propriamente dita. Ficava a Assembleia Provincial também ficava lá. Então tudo estava ali. Então a partir dali a cidade foi crescendo, né? Para quase todos os lados, só não cresceu para o lado do quartel, evidentemente. E ela foi crescendo para cá, e quando foi construída a primeira escola de Fortaleza, que foi, porque o primeiro estabelecimento de ensino de Fortaleza foi em Caucaia. Ah, não foi? Não foi, foi em Caucaia. E aqui em Fortaleza, o primeiro estabelecimento foi o ensino mútuo, na Praça de Ferreira, onde é hoje a Caixa Econômica, um prédio velho, antigo. Mas havia nos escritos que foram deixados que lá era muito distante e as pessoas tinham que subir e descer muitas dunas. Para chegar ali onde hoje é a Caixa Econômica da Praça de Ferreira. Exato. Imagina, né, a gente pensar, porque quando a gente olha, inclusive, ali a área de Jacarecanga, né, que a gente expandiu também para lá, né, foi um crescimento relativamente rápido, né? Você que está colocando, a gente já chegou lá em Jacarecanga, achava a Praça do Ferreira muito distante, né? E aí já chegamos ali. Depois... porque a maioria das pessoas estava na Praça da Sé. Então, para a Praça do Ferreira era distante. Era uma distância, né? E no momento que você não tinha ainda, né, uma urbanização calçamentada, né? Então, exatamente. era caminhada dura, né? Eram dunas. Eram dunas, né? Dunas que avançavam ali. Areia frouxa, como se diz. Né? Eu vou pedir aqui para a gente começar por vou chamar aqui, né, esse sítio aí, né, que é o originário, né? Hoje, já com uma grande intervenção, né? Passeio público, né? Uma área que dá para a gente discorrer sobre vários eventos, né? Aí tem eventos aí importantíssimos, né? Inclusive políticos, né? Políticos muito sérios, né? Nós tivemos a execução, né, de alguns mártires, né, aí nessa área. Muita gente, ao chegar no passeio público, pensa que nele foram executados os mártires. Foram fuzilados os mártires. Mas a versão não é correta por duas coisas. Primeiro, quando eles foram executados, foi em 1824. O passeio público não existia. Né? Era o Campo da Pólvora, era lá embaixo, 3 metros abaixo. Ele foi aterrado em 1880 para fazer o passeio público. Então eles não morreram aí, eles morreram lá embaixo. Tá certo. Segundo, eles não foram fuzilados porque a arma fuzil só foi inventada em 1870. Então eles foram bacamarteados, Foi num bacamarte, né? Ainda com a arma de pólvora e sopa. Exatamente. Né? Tá certo. O passeio público, então, ele já é uma arquitetura que remete para um período mais aí afrancesado de Fortaleza. Na época do Art Nouveau, né? Por isso esses passeios, né? Foi no final do século XIX para o século XX. É o mesmo período também a influência do que a gente tem ali, do próprio hospital? Não, o hospital de Fortaleza, onde é a Santa Casa, né? A Santa Casa, ele foi construído mais ou menos nessa época, era só um andar, né?
Existe até foto dele. Ele só foi ter 2 andares, começaram a ser construídos em 1924. Se você for lá e olhar Então já, o prédio já atual, século XX. você vê que ele tem uma banda velha e uma banda nova. Você percebe que uma banda é mais velha do que a outra. Tá. Então são 2 construções, uma que remete para o século XIX ou para o século XX, é isso? Não, todas as duas são do século XX. Do século XX. Porque né? a de um andar só sucumbiu, acabou. Ainda ali próximo por lá, aliás, se você quiser dar isso aqui você também as suas opiniões, pode entrar na discussão. Eu queria dar uma palhinha nessa história sobre quando o passeio foi ornamentado. Foram peças trazidas da França, Art Nouveau, que o Nires falou. Então, as estátuas que estão, algumas ainda continuam no passeio, mas elas foram compradas. Você vê assim a preocupação dos governantes daquela época em embelezar as praças com esculturas, mesmo sendo cópias, né? Cópias de figuras, vamos dizer assim, figuras já conhecidas, e artistas também da época. Mesmo o Demille, por exemplo, ele tem uma cópia. Então, todas as esculturas em ferro que existem lá no Passeio Público foram importadas da França, certo? E uma coisa que me chama a atenção é que essas esculturas, essas estátuas, com o passar do tempo, elas não foram preservadas, certo? Algumas desapareceram, ninguém sabe para onde, outras continuam no passeio, mas não são preservadas e conservadas com a cor natural delas, mas são pintadas. Tem uma por exemplo, que é moça saindo do banho, é uma escultura muito forte a peça original é de um escultor francês. E essa peça e essa cópia é divulgada no mundo todo. E a nossa, que está no Passeio Público, ela está pintada de marrom, certo? Uma cor que não tem nada a ver com a peça original. Então, existe, é uma observação que eu faço há muito tempo, desde a minha época de jornal, que eu trabalhava em jornal, como você falou nos cadernos de cultura, essa é a minha preocupação de cobrar das autoridades, né, que esses monumentos sejam preservados. Mas, com o passar do tempo, certo, cada vez piora, cada vez mais acontece o distanciamento, né, dos órgãos públicos, dos governantes, que não se preocupam com uma coisa de uma obrigação. Então, você faz um paralelo entre os governantes de hoje e do século XIX, existe muito mais consciência, não de consciência, mas uma preocupação de embelezar a cidade, tornar a cidade mais artística, mais com a vida, certo? E com peças que ornamentavam o lazer das pessoas, dos fortalezenses. Já inclusive, né, a gente não atenta que é uma forma de atração turística, né? Porque nem todo mundo vem em busca de praia. Nós temos praias belíssimas, né? Mas até para reter as pessoas por mais tempo, né? Fazendo, né, digamos assim, aproveitar a cidade em outros espaços, né? Se viaja para ver isso também, né? E o passeio que hoje existe, o que resta da direita? O que resta do passeio público, ele começava lá embaixo da direita. Ele é dividido em três planos, né? Ele ia até, então ele até a praia. Na direita, como era? O primeiro plano é esse que nós conhecemos hoje. Esse. O segundo plano é onde acontecia as partidas de futebol, onde aconteciam vários esportes eram ali praticados, era onde fica hoje a garagem da 10ª Região Militar. Tá certo. Né? E o terceiro plano não existe mais porque é onde está a Avenida Leste-Oeste. Certo. Né? Nesse terceiro plano existia a estátua do Netuno. Né? E a estátua do Netuno, quando o terceiro plano foi desativado, foi para o Parque da Liberdade. Ficou lá. Né? De lá, não sei porquê, foi transferida para a Praia do Náutico. Né? E lá na Praia do Náutico
derrubaram, quebraram e acabou-se. E aí a gente perdeu esse patrimônio. Perdeu esse patrimônio. Aí voltando à atual área do passeio público, que é o primeiro plano, que é esse que existe, ele também houve um problema ele foi tombado às pressas, tem essa história também, que no golpe militar de 64, certo, houve interesse, né, dessa região militar ocupar também esse espaço do primeiro plano do passeio público. E ele foi tombado de uma forma assim, rápida pelo IPHAN, para que ele ficasse intocável, né? Para que ele fosse preservado. Tem esse lance assim, que faz parte da história do passeio. Por quê? Porque o Nirei sabe melhor do que eu, que antigamente a cidade, as praças eram assim, o momento de lazer da população. E hoje ainda mas só que devido às circunstâncias, devido assim à falta de segurança, principalmente, as pessoas pouco vão às praças. Ainda tentam ir às praças, mas não existe mais assim essa comunidade, né? Esse momento de lazer. Que aqui a praça eu acho o local mais democrático de uma cidade, né? Onde podem ricos e pobres, até em Nirei, o passeio público era dividido, em várias ruas. Tem 3 avenidas. Essa avenida aí se chama Caio Prado. A central se chama Padre Mororó. E a lá que fica na grade de fora, dando para a rua Moreira, chama-se Carapinima. Então, essas 3 avenidas substituíram os 3 planos, porque o primeiro plano, esse aí, era para os ricos, né? Sim, sim. O segundo plano era para a classe média e o terceiro era para a pobreza. Já chegando na beira do mar. Havia as exceções. Por exemplo, o rico tinha que levar as babás pertenciam. Mas andava no primeiro plano porque estava cuidando do bebê, né? Mas isso como empregado. Tanto que as fotos antigas do passeio público é nesse plano onde os ricos passeavam, né? De fato. Não é isso? É bem mais. Esse não, aqui é mais. Não tem foto das outras avenidas. As fotos antigas do passeio é justamente essa a mais bonita, assim, porque fica a visão para o mar, né? Quer dizer, esse privilégio, os ricos tinham o privilégio de ficar nessa avenida, que a visão para o mar era mais ampla, certo? Do que ficava na avenida do meio, ou então a avenida lá da rua. Eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui uma outra imagem aí também próxima, né? Que é a do Museu da Indústria. E aí eu queria chamar aqui, né, essa discussão de uma intervenção que a gente pode dizer de sucesso recente, né? Aqui a sociedade civil, né? Aí a gente tem a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Esse prédio é bem em frente, né? Ali na Dr. João Moreira. Fica diagonal com o quartel. Isso, perfeito, né? Hoje, Floriano Peixoto com João Moreira. Perfeito. O prédio que foi recuperado e interiormente... Esse prédio aí abrigou, no século XIX, um dos primeiros hotéis aqui. Né? O hotel pertencia a uma família de franceses, da família Golignac. Né? Eu conheci o neto do dono do hotel, que era o Miranda Golignac, que tocava violão, cantava e tal. Mas o avô dele que era o dono do hotel, chamava-se Norberto Golignac. Tinha umas famílias Chamava-se francesas. Hotel do Norte. Os Boris também, né? Os Boris também eram franceses, mas moravam noutra... Eles eram mais dados para a banda da praia, né? A Casa Boris fica ali quase em frente à antiga alfândega, né? Hoje Caixa Econômica Cultural. Também outro prédio belíssimo, né? E então naquela zona que eles se alojaram, né? E moravam na rua
Aquela rua que passa dentro do Almeida Barroso. do mar, É. Hein? É tanto que os boris ainda existe, tem uma espécie de uma torre na Casa Boris, porque daquela torre você ficava olhando os navios do porto. Ah, tá. Os navios deles, certo? Sabia? E ficava observando, certo? Quais os navios que chegavam para poder eles agilizar as atividades deles comerciais. Então, aquela torrezinha que existe hoje, era para você ver que naquela época não tinha edifício, né? Não tinha, as casas eram todas baixas, e dava para ver, lá da torre, o porto, que não era o porto do Mucuripe, né? Não era, né? Era o porto mais... Ele fazia, às vezes, de um farol ao contrário, né? Para observar. Então, o farol é o contrário, né? Para eles, porque eles tinham interesse também comerciais, saber se os navios deles, né, da companhia deles, chegavam no porto ou saíam. Então, era uma forma de acompanhar o comércio deles, dos boris. Pois é, essa história toda, né, da formação da cidade, poucos, né, jovens hoje sabem dessa influência, né, inclusive dos franceses presentes, né, os árabes também, né? Nós tivemos aqui muita influência francesa na linguagem, no nome dos restaurantes, vem de quê? De restaurante. Né? Então, todas essas influências muito mais legítimas do que as atuais, porque a França é um país que fala francês, é uma língua latina como a nossa. Né? E hoje em dia tudo é inglês. Né? Vem do país anglo-saxônico, tem nada a ver conosco. Os nossos bangalôs viraram duplex, né? Exatamente. Isso, né? Eu pediria aqui o Tiago para trazer mais um outro. Essa aqui a gente está avançando ali para a estação João Felipe, né? Atualmente também foi, né, uma intervenção Complexo Cultural Estação das Artes, né? Uma intervenção também muito bem elaborada, muito bem feita, né? O que mostra, né, que quando a gente tem tanto a iniciativa privada, ali a Federação das Indústrias, né? Aqui quanto também o poder público, né? Estado, junto com a prefeitura, né? Tiveram aquelas intervenções e tem um fluxo de turismo, frequência também de cearenses, né? E que traz aí todo esse conhecimento que o Eliezer estava trazendo aqui para a gente, né? Ali, por exemplo, aquela área ali, né? Próxima à Ponte Metálica, né? Hoje também uma área de lazer, né? Que tem o teatro, tem tudo ali onde a gente tinha, por exemplo, o comércio de couro, né? Aquelas casas que tinha ali, chegando ali próximo, né? Hoje tem uma área de cinema ali na praia, né? Próximo o prédio da Caixa Econômica. Dragão do Mar, né? Dragão do Mar, né? Ali aqueles 2 pavimentos era porque se fazia o comércio de couro, né? E o escritório ficava em cima, né? Isso, né? Eu me lembro do professor Geraldo Nobre, que deve ter sido seu conhecido também, né? Eu tive a sorte de ter sido aluno do professor Geraldo Nobre. É meu colega de Instituto do Ceará. Depois, né? E o Geraldo Nobre, né, nos falava nas suas aulas, né, que ali era para evitar o odor, né, do couro que chegava ainda para comercialização e vinha com alguns resquícios, né? Então o escritório ficava em cima e as carnes ali, né? Eles espalhavam aqueles couros, né, cheios de varas para esticar, para levar sol, por cima das calçadas e por cima do calçamento, os carros passando por cima, ali. Mas quem passasse a pé era uma fedentina terrível. Isso. Né? Então eles ficavam lá em cima que fedia mesmo. Fedia menos, né? E ali era, né, espaço de grande comércio, né? De exportação. Exatamente. Né? Exportação de couro, né? E aí a gente perde todo esse conhecimento, né? Que lamentavelmente, como o Elias vinha colocando aqui, não está chegando nas escolas, né? A gente tem esse patrimônio, poderia dar concretizar mais para não ficar esse conhecimento só abstrato, né? Conhecimento também no próprio local, né? Ver a importância, né? Fortaleza como o escoadouro, né, dessa riqueza do gado que chegava, né, aqui para comercialização, né? Lamentável, né? E aí a estação João Felipe, né? Aí daí partia também os
os trens que seriam para Zona Baturité? Norte, primeiro Baturité, né? A estrada de ferro Baturité. O início da estrada era para trazer o produto de Baturité para Fortaleza. Aí vinha café, banana, Pois é, tudo toda, aquilo, né? fruto de abacuado. Mas quando se começou a fazer, aí cresceu, né, a ideia de levar mais adiante, porque era uma estrada de ferro, era muito importante, porque além de servir de escoador, servia também para trazer produto de outros locais que também tinham o que exportar para nós, né? E, além disso, o nascimento da estrada de ferro ajudou enormemente os flagelados, que passaram a vir de trem. Eles vinham para a cidade a pé, né? Morriam no caminho, terrivelmente. Então melhorou muito. Aí a gente tem esse registro na obra da Raquel de Queiroz, né? O 15, né? Ela mostra lá claramente a dificuldade. E é porque ela relata vindo de Quixadá, né? Outros vinham de mais longe, né? E esse transporte de material, né, vindo de Baturité, daquela zona também, para a estação e para o porto, né, a exportação, ela era assim, 100% via os navios, via a navegação. E o porto, o antigo porto de Fortaleza, era ali o porto na ponte metálica, certo? Que isso vem do começo do século XX, 1906 por aí, que a ponte metálica foi realmente... Claro que existia antes da ponte metálica, ali era o porto onde os navios, eles não atracavam ali, porque não tinha condições, eles atracavam longe, certo? E dos navios para o porto, sempre eram utilizadas umas embarcações menores, chamadas catraias, e o transporte tanto de passageiros do porto até onde o navio estavam esperando que fosse levado tantos passageiros, ou então a descarga também certo, do material que vinha de fora para Fortaleza. Mas o que eu quero assim salientar é que aquela zona ali do Poço da Draga tem uma importância muito grande para a história de Fortaleza, principalmente na área de comércio, na área da economia, tanto na alfândega, né, que é o prédio antigo, essa está sendo preservada, que é a Caixa Econômica, transformou no centro cultural e o prédio, as instalações foram preservadas, ainda bem. Mas essa parte do porto, do antigo porto, que era a ponte metálica, realmente essa é uma questão, sabe, que eu acho assim, que não existe, certo, e não existe até hoje, assim, governantes que se interessassem pela preservação dessa ponte, porque ela faz parte da nossa história. E aquela comunidade do Poço da Draga, que convive ali ao redor da ponte metálica, aquela comunidade é uma comunidade, vamos dizer assim, do início, certo? Ainda tem pessoas que são descendentes dos pescadores, dos homens que trabalharam naquela ponte. Então, tem todo um histórico, certo? O histórico da economia cearense, certo? Mas que não foi preservado. Então, o que acontece? As pontes, a ponte dos ingleses, que foi construída depois da ponte metálica para dar um apoio, essa ponte não foi concluída, porque faltou verba e não foi concluída. E depois essa ponte dos ingleses, que é muito, as pessoas confundem muito, algumas pessoas confundem a ponte dos ingleses com a ponte metálica. A ponte metálica é a original. E a ponte dos ingleses não foi terminada, como também depois a ideia de construir o Porto do Mucuripe, então não precisou mais, aí foi abandonado. Mas a história da ponte metálica, da antiga, certo? Ela está realmente, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, mas não existe o interesse, certo, de salvar, porque a ponte vai cair, mas não existe interesse de salvar a própria história do Ceará. Enquanto isso, a ponte dos ingleses,
ela está sendo aproveitada que é um ponto era um ponto bonito para a população de Fortaleza, certo? O pôr do sol. E só que um tempo, recentemente, pelo que os jornais divulgaram, ela está sendo foi assim alugada por um bom tempo, certo? Para uma empresa comercial para explorar apoio dos ingleses, certo? A ponte. Então o fortalezense futuramente que não tiver grana para entrar e pagar, cara, não vai ver o pôr do sol e ainda apoio dos ingleses. Aí a minha questão, por que o Estado, a Prefeitura não conserva, não preserva a ponte Bretágua pela história e que ela continua sendo o local de encontro da população Fortaleza, sem interferência de empresas comerciais, como está acontecendo com a ponte dos ingleses. Perfeito. Chamar aqui a atenção de todos que estão nos ouvindo para ficar de olho, né, nessa operação, para que a gente não perca, né, essa área de lazer, né, que é uma área de lazer que a gente pode chamar de democrática, né, porque todos podem ir independente da capacidade de pagamento, mas pode desfrutar da beleza ali do litoral, aquele pôr do sol bonito, né? Então, vamos todos ficar aí vigilantes para que isso não aconteça. Por aí, né? É isso? Tiago, podemos avançar aí mais um slide aqui. Agora chegamos aqui no que a gente pode chamar de um dos grandes ícones da cidade de Fortaleza, né? Na Praça do Ferreira. Eu trouxe duas imagens ali, aí eu vou deixar vocês aqui discorrendo, né? Temos dois prédios ali, onde hoje é a Caixa Econômica, né? E lá onde já tivemos ali o hotel, o Celso Hotel. Celso Hotel, né? Esse prédio da Caixa Econômica que nós estamos vendo aí, ele foi construído depois desse prédio que está por trás dele. Aquele outro ainda? Aquele outro foi construído em 1914, é conhecido como Sobrado do Pastor. Era o dono do o nome oficial dele é Palacete Iracema, mas ninguém chama, nunca Palacete Iracema. Aliás, tem muito Iracema por aqui. E até 1920 não se tem conhecimento da construção desse palacete do Ceará. Né? Parece que ele foi construído em 1920. Tem uma plaquinha lá na esquina com o nome do construtor, mas não tem a data. Né? Ele deve ter sido construído em 1920 pelo seguinte. Em 1917 foi construído, do outro lado da praça, na rua Marro Facundo, o edifício Majestic, que inaugurou-se em 1917, no dia 14 de julho. E eu tenho uma foto que foi tirada de cima do céu, a gente reconhece pelo enfeite que está em cima do prédio, apontando para esse local, e aparece o Sobrado do Pastor, e no lugar do Palacete Ceará está ainda o prédio que eu falei do ensino mútuo. Ah, tá. Né? Ensino mútuo. Quer dizer, em 17 não existia esse prédio, e ainda existia o ensino mútuo, né? Quer dizer que esse prédio aí deve ser de 20. Para aqueles que estão nos assistindo, Inês, o acesso a esse acervo que você tem, inclusive com essas fotos aqui, que a gente não vai encontrar na internet, né? que estão aí sob a sua guarda e maravilhosamente bem guardadas, né? Para futuras gerações. Os pesquisadores que quiserem ter acesso, eles têm oportunidade para acessar? Sim. Tem eu posso até deixar aqui o meu telefone, porque eu prefiro que seja agendado. Agendado, né? Então quem ligar 9982 6439 99982 6439. Aí fala comigo e a gente acerta o dia para a pessoa ir. Para não acumular muita gente, nem também ir num dia que eu não estou. Então fica aí, né, essa divulgação, né, essa informação extremamente preciosa, né, para pesquisadores, né, para estudiosos. Né,
os que não conhecem, né? O Elias conhece muito bem, né? É um acervo que não tem É igual, maravilhoso, né? né? Coisa impressionante, né? Eu vou pedir aqui o Tiago, aliás, seus comentários aqui a respeito desse prédio, quais são as suas lembranças aí, rapaz? Esse prédio, E o seu conhecimento? o prédio do Celso Hotel, eu entendo um pouco dessa história, porque no meu livro, o Castelo do Plácido, esse hotel, o Celso Hotel, ele foi construído pelo dono do castelo, do castelo, que era o Plácido de Carvalho, por isso é Castelo do Plácido. Era um rico comerciante, certo? Que ele tinha uma loja na cidade e ele viajava muito para a Europa. Aí você vê a influência da França, né? Quer dizer, ele comprava perfumes, tecido, comprava na Europa e trazia e revendia aqui em Fortaleza. Aí, como o Direito falou, a influência da França também no comércio. Também no né? comércio. Do comércio. Então, ele viajava muito, ficou muito rico, né? Nessa transação comercial que ele fazia. E ele lá na França conheceu uma mulher que trabalhava no restaurante, certo? Onde ele fazia as refeições quando viajava, chamada Pierina. Que tem até outra versão, que essa Pierina era bailarina, não tem nada a ver. Tem essa versão, que ele conheceu uma bailarina. Aí a chamada lenda urbana, que a lenda, claro que não tem nada a ver com a verdade. Mas os fatos sobre essa história são os seguintes: ele conheceu uma pessoa, ele ia para a Europa fazer os contatos lá comerciais, ele conheceu essa pessoa, essa mulher. E ela ficou sendo, inclusive, uma espécie de secretária dele na Europa, certo? Ou então ela comprava as peças e ele chegava, ela orientava o Plácido de Carvalho para compra, certo? E dar uma assessoria a ele. Ele trabalhava no hotel, na parte administrativa, e com essa convivência entre os dois, surgiu um namoro, certo? E ele propôs um casamento a ela, e ela aceitou. Ele veio morar aqui no Ceará, e ela veio morar, certo? Ela tinha uma filha de outro relacionamento, e trouxe a filha. Apesar de ser lá, isso em Paris, ela era italiana. Italiana, exatamente, era. O fato aconteceu em Paris, Em Paris. mas a nacionalidade... Ela nasceu em Milão, né, na Itália. Ela é uma mulher muito bonita. E ela veio morar no Ceará e trouxe a filha e veio com o irmão, certo? O irmão dela. Chegando na convivência, o castelo já estava construído, né, Nirei? Quando ela chegou aqui, o Plácido de Carvalho já tinha, o castelo estava praticamente já, então não tem nada a ver do sonho dela, da proposta dela de se casar, se construísse um castelo. Tem até uma coisa esquisita nessa história do castelo, até que eu levantei isso, é um depoimento do Mainha. O Mainha era um arquiteto, certo? Cearense, da época deles, né, que conviveu até com os dois quando ele chegou, quando o Plácido de Carvalho começou a construir o palácio. O Mainha até conversava com ele, era amigo dele. E o Mainha, num depoimento, já perto de morrer, ele morreu mais de 100 anos, Mainha, né? Morreu já bem idoso. E ele deu um depoimento sobre a história do Plácido. Ele achava que o Plácido de Carvalho não era uma pessoa agradável, sabe? Uma pessoa... Talvez até... transparece até uma certa inveja no depoimento dele. Mas ele disse, é um depoimento também, ninguém pode questionar isso aí, são só apenas sugestões. E o Mainha diz, né, lá no depoimento dele, que ele queria ter um caso, o Plácido de Carvalho queria ter um caso com uma mulher de Fortaleza casada, certo? E não conseguiu, certo? E ele foi isolado do ambiente social de Fortaleza.
por conta disso. Apesar de toda a riqueza... O preconceito era muito forte, certo? E ele resolveu construir um palácio, como disse. Vou construir um palácio distante, porque aquela época a Santos Dumont era muito longe. Era uma área de sítio. Era uma área de sítio distante, né, do centro da cidade, até difícil de chegar, os caminhos, as ruas, era um pouco assim, complicado de chegar. Ele construiu um palácio. E o Bahia disse que ele pouco usou o palácio. É como se diz, ele construiu só para mostrar que ele tinha dinheiro, certo? E casou-se na Europa, trouxe uma mulher da Europa, trouxe uma mulher que ele quis. E aí voltando à história e ele resolveu construir um hotel. Uma dúvida, esse prédio ele é todo de alvenaria? Não, esse prédio tem até uma lenda que ele é tudo de alvenaria, certo? Mas não é. Porque se tudo de alvenaria, ele caía, certo? Ele não tinha sustentado nessa não tinha sustentação, não, certo? Então, ele queria fazer um prédio de 7 andares, tudo em alvenaria, que seria, talvez, no Brasil, talvez o primeiro. Mas o engenheiro conseguiu até para o segundo ou terceiro andar. Ele disse, rapaz, não pode não, se for só esse prédio vai desabar. Você tem que botar ferro aí nesse. Aí foi que ele aceitou. Mas a lenda ficou, entendeu? A lenda ficou. Aí eu até conversei com ele. Na verdade, isso era um desejo dele. Era um desejo dele, mas tecnicamente impossível. Minha dúvida sempre foi essa, porque essa lenda existe, né? Ela está aí, né? E eu digo, mas não é possível para dessa altura. Não há tijolo e cal que suporte o peso. Não pode, cara. Tem que ter ferro, né? Tem que fazer uma armação de ferro. Então o prédio é até uma cópia, certo? Uhum. Ele viajava muito de um hotel no Rio de Janeiro. Ele trouxe o desenho, copiou o desenho no prédio. O prédio é na Cinelândia, né? Amarelinho, o nome do prédio lá no Rio de Janeiro. E ele copiou. Certo? Então o Excelso Hotel são 7 andares. Ele copiou, certo? E passou para o engenheiro, ó, eu quero que você construa. E o Excelso realmente, né? Acho que foi um dos primeiros prédios de 7 andares aqui, o Excelso foi. Foi, quando ele foi construído, ele foi até chamado de arranha-céu. Pela altura dele. Então o pessoal vinha do interior, aqui em Fortaleza, ver duas coisas. O arranha-céu, que era esse aí, né? E ver o açude do Boris, era o mar. O açude do Boris, vai ser ótimo. Duas atrações turísticas de Fortaleza, né? Tiago, você pode nos trazer essa fica aqui registrado no programa, viu? Esse açude do Boris, o tamanho da parede desse açude. Gente, eu queria fazer aqui uma provocação para vocês, né? Esse prédio da farmácia, né? Ele tem ele não tem aquilo que é característico em muito dos prédios que a gente tem ali no centro, que é aquela coberta, né, que eles colocam lá, o nome da loja, e esconde. Sim. Será que a gente não tem muitas fachadas bonitas no centro, escondidas com aquelas propagandas? É só o que tem. Tem muito. Só o que tem. Muita mesmo. A vergonha, eles têm vergonha de mostrar a essa coisa belíssima, né? Aí a gente cobre com do prédio ao lado, uma coisa que eu mais admirava é na Pastel. Esse prédio tem a minha idade. Direito. Ele é de 1934. De 34, o prédio da farmácia. Isso aí, olha aí. Que coincidência, hein? No prédio vizinho, uma coisa, eu era menino e eu admirava muito, tinha assim, um símbolo da farmácia, lá em cima, né? Sim. 2 cobras na direita. Sim. Se encontrando. E desapareceu. Era na farmácia Pastel. Lá em cima, lá no frontispício lá do prédio. Então, essas lojas,
elas compravam, certo? Aí que eles colocavam as placas em cima da arquitetura, para esconder. Pois é. Eu não quis trazer para a gente não criar nenhum problema com algum lojista, né? Mas quem conhece o centro de Fortaleza vê aquilo, né, tudo coberto, como se fosse feio que tivesse por trás. Exatamente. A gente escondendo uma beleza ali impressionante, né? Aliás, a gente podia começar a fazer essa campanha, né? Vamos tirar as grandes placas e colocar, começa da farmácia ali, pequenininha, e né, a gente tem aí a fachada do prédio bonita, recuperar isso, né? Até para trazer mais movimento, né, para o centro de Fortaleza. Os comerciantes iriam se beneficiar dessa beleza. Né? Claro, porque na realidade é o centro histórico de Fortaleza, mas é um centro histórico completamente descaracterizado. Um exemplo é esse aí, dessas farmácias. Ainda bem que a farmácia Oswaldo Cruz, né, se sustenta, não é, Inês? Muitos problemas, né, para manutenção e tal, mas foi tombada pelo patrimônio histórico estadual, mas a família parece que tem dificuldade em manter, certo? Tem o pedido do tombamento que assinou fui eu. Aí, pronto. Pronto. Excelente. Tem aqui o autor da façanha histórica, né? Nesse prédio aí. E você está dando essa informação que poucas pessoas, eu nem sabia desse detalhe, olha aí, você está informando no seu programa um fato da maior grandeza da história do patrimônio de Fortaleza. Né? Sem dúvida. Acho que não é exagero a gente dizer que a gente está diante de um patrimônio imaterial, viu? Que é uma memória que tem aqui da cidade, que eu acredito que a gente já não tem mais, viu? É bom a gente, né, preservar essa importância, né, do Nirês como colecionador, né, historiador, né? Tem a importância. É um patrimônio nosso. Patrimônio nosso, né? Tiago, podemos seguir aí que não é Parque das Crianças que estamos ouvindo, e o Nirês vai contar essa história aqui, né? Que hoje o fortalezense conhece como Parque das Crianças, e o Nirês vai recuperar a história, né, desse lugar belíssimo, né? Uma ação recente que foi feita lá. Aliás, eu estou me devendo uma visita depois dessa reforma que foi feita, que diz que está muito bonita, né? Nirês, conte aí para a gente aí a história do parque. Isso aí era a antiga Lagoa do Garrote, né? Essa Lagoa do Garrote ficava em frente a um morro, e em cima do morro tinha uma igrejinha. Essa igrejinha foi demolida em 1895 para a construção da Igreja do Coração de Jesus. A Igreja do Coração de Jesus. Que foi construída pelo Barão de Aratanha, né? Era o pessoal da família Albano, mas que recebeu o título de Barão de Aratanha. Então, ele e a baronesa de Aratanha, né, aproveitaram a mão de obra da seca de 1877, que foi até 79, né? E nesse período construíram a Igreja do Coração de Jesus. A Igreja do Coração de Jesus era toda de alvenaria, né? Aquele tijolo antigo, com cal, né? Até certo ponto. Dali, na torre em diante, era de madeira e zinco. A torre era de madeira e zinco, onde ficava o sino. E em cima a cruz. Quando chegou lá, na década de 1950, chegou um frade novo e achou de tirar aquela torre, que era de madeira, e fazer uma de alvenaria, né? Até ser maior, mais larga, e fez. Mas fez de concreto armado, né? Então colocou em cima a estátua de Cristo, que estava lá embaixo, junto com as outras estátuas, e com 3 ou 4 meses, a igreja não aguentou o peso e desabou. Então caiu toda a parte da frente da igreja. Você tem memória dessa data? Desse acidente? Não, só o ano, 1957. 57. Foi. Aí não tinha ninguém debaixo, não morreu ninguém.
boa sorte. Tinha um casal de namorado na porta e tinha saído há 15 minutos. 15 minutos. E a maioria da igreja, parte bem maior, ficou intacta. Eles, em vez de reconstruírem a igreja, derrubaram o resto todinho para construir essa atual, que, a meu ver, isso é uma questão de opinião minha, é horrível, uma igreja muito feia, mal feita. Basta dizer que a frente da igreja parece um oitão. Ela é lisa, a frente, né? Os ornamentos estão de lado, né? Tem uma subida para subida de carro e descida. Os casamentos, o carro Sim. deixar a noiva dentro da igreja, né? É um negócio... A linha arquitetônica da igreja não segue linha nenhuma. Não mas tem uma definição, né? Pois é, mas é uma linha, sei lá, moderna e tal. E tem uma cúpula romana. É uma mistura, né? É uma mistura Isso. do nada. Né? Agora, isso aí também vem... O problema também com a questão do patrimônio histórico. A maioria das igrejas, certo, do Ceará não são tombadas pelo patrimônio histórico. São poucas igrejas que são tombadas, ou a nível nacional, ou estadual, ou municipal. São poucas as igrejas. Algumas históricas, como a Igreja da Sé, a igreja da Praça General Tiburcio, nas primeiras, a igreja do Rosário. Mas outras igrejas, como essa também, que é essa da Coração de Jesus, ela não era tombada. Por quê? Porque no momento em que o tombamento é realizado, e o tombamento é feito também com a anuência, ele parte também do dono, certo? Da edificação, e ele permite, ou então ele pode entrar também, certo? Com o pedido de tombamento. Mas a partir do momento em que um prédio, a edificação é tombada pelo patrimônio histórico, as mudanças só podem ocorrer dentro, certo? A parte de fora do frontispício, principalmente, não pode ser mexida. Então, o que acontece com as igrejas? Os padres, eles de muitas igrejas, eles não entram com o processo de tombamento porque qualquer reforma, esse caso que o endereço for agora do Coração de Jesus, qualquer reforma tem que ter a participação de técnicos do IFAM, do Patrimônio Histórico. Então, as reformas que são realizadas no prédio têm que ser acompanhadas, certo? Todas com elementos, com técnicos, com arquitetos do governo do Estado, ou do governo federal, ou do governo municipal. Mas os padres não aceitam por causa disso, porque eles mexem na igreja ao bel prazer. Como é o caso, por exemplo, outro exemplo terrível também, é a Igreja do Patrocínio, que é do século XIX, né? Uma igreja antiga, 1800 e tanto. Então, essa igreja não é tombada. A Igreja do Patrocínio é uma das mais antigas, porque os padres não têm interesse. Então, eu acompanhei um desmando que foi feito lá pelo padre Ferreirinha, na década de 70. Eu acompanhei, porque esse é um fato que eu testemunhei, eu divulguei. E ele mexia na igreja da maneira que ele queria, certo? Por exemplo, o altar original, ele não derrubava o altar, o piso original, ele acabou. E ele fala, porque ele não aceitava. Botou uma placa como se fosse um relógio. Ele botou uma placa lá na igreja, com uma placa de acrílico lá em cima, Igreja do Patrocínio. Certo? Isso é loucura, né? Aí eu fiz uma reportagem sobre isso.
fiz uma reportagem sobre, botei a foto no Jornal Povo nessa época, e entrevistei arquitetos, entrevistei pessoas, inclusive o direito também, o pessoal criticando esse, porque não precisava uma igreja, uma placa que você coloca numa farmácia, né, num estabelecimento, numa loja, certo? No supermercado, mas numa igreja não precisa. E o padre me dizia, não, eu coloquei porque os turistas saberem que isso aqui é uma igreja. Mas padre, não precisa que a própria igreja é a história. Eu sei que a confusão foi muito grande, foi forte demais a confusão entre essa minha reportagem e o padre Ferreirinha. E ele disse, olha, jornalista, nem o Papa faz eu tirar essa placa. Imagine você. Pois é, imagine você. Aí eu liguei, passei o telefone para o cardeal Dom Luiz Lochaida, que era o arcebispo de Fortaleza da época. Aí, o cardeal, né, sabe que ele era cardeal, e eu tinha uma certa amizade com ele também. Disse, eu estou fazendo uma reportagem lá na igreja do Patrocínio, entrevistei arquitetos, tem uma placa lá, tem uma tabuleta, e é uma placa que entristece o patrimônio histórico de Fortaleza, e a placa não tem nada a ver, descaracteriza a fachada original da igreja. E eu disse, é mesmo? Ele falava assim, bem lento, bem sincero, mas padre, tem um problema. O padre disse que nem o Papa vai derrubar a placa. Aí assim, eu vou lá e vai derrubar a placa do cardeal. E tirou a placa lá da... O padre ficou pé da vida comigo por causa dessa história. Já que nós estamos na discussão do patrimônio, vamos trazer o prédio da ACI. Ah, que bom. Né? Vamos Olha aí. trazer o prédio da ACI. Né? O prédio da Associação Cearense de Imprensa, né? Aí eu queria, né, a fala de vocês aqui, tanto para a construção como os eventos, né? Os eventos, eu trouxe ali a imagem, né, do Sartre, né, com Simone de Beauvoir, que estiveram em Fortaleza, e eu só fiquei sabendo depois de uma matéria que foi publicada pelo Eliezer, que eu sabia que ele tinha vindo para a Universidade Federal do Ceará. Teve a reunião com o reitor, né, Martins Filho, né, e depois é que eu fiquei sabendo na sua matéria que a fala dele não foi na universidade, né, foi no espaço, né, no auditório da ACI, né? Então, vamos falar do prédio, falar dos eventos. Por que é que ele merece ser tombado? Vai. Não, eu acho o seguinte, a Universidade Federal do Ceará gravou todos os encontros que o Martins Filho fez com o casal, o Sartre e a esposa. Depois, quando eu estive como funcionário da Rádio Universitária FM, eu encontrei no lixo algumas fitas de rolo, e lá estavam as fitas com o Sartre, né? Foi para o lixo. Não existe. Gravaram não sei para quê. É o seguinte, a visita do João Paulo Sartre ao Brasil, ele veio a convite do Jorge Amado, certo? Eles eram amigos, e ele foi convidado pelo Jorge Amado, isso em 1959, por aí, 60, por aí, certo? Na época a universidade estava sendo estruturada. E o Martins Filho, já que o casal estava visitando várias cidades para divulgar até as teorias do marxismo, certo? Do João Paulo Sartre, e o feminismo pela mulher dele. Daí inclusive muito preconceito. Exatamente. Então, e quando cheguei em Fortaleza, certo? Ele dá uma palestra na ACI. Mas a palestra foi uma palestra organizada pelo DCE, da Universidade Federal do Ceará. Então, a ACI cedeu o auditório, e o João Paulo Sartre, e ela, até um detalhe também, ela visitou vários pontos, vamos dizer, pobres da cidade, visitou até o setor, a área de prostituição, e nada foi registrado, essa visita dela, certo? Da Simone de Beauvoir, ela visitou, e ele foi dessa palestra para os estudantes
na ACI. Foi bem. Os jornais, certo? Na época, era a Guerra Fria, né? A divisão entre comunismo e capitalismo. E como o Paul Sartre tinha uma ideia marxista, certo? Ele não foi muito bem recebido também aqui, pelas autoridades. Não tem ele visitando, só tem essa história dele, ele como reitor, não tem fotografia. E como fala o Nirês, que ainda foi pro lixo. Foi pro lixo. Pronto. E os jornais, certo? Na linha de direita, certo? Divulgaram só, vamos dizer assim, no rodapé do jornal, que teve o João Paul Sartre, sabe? Lá no rodapé, que merecia a manchete de jornal, um exemplo, então fotografia. E não tem os jornais não publicaram fotos, não tem foto dele na ACI. Quer dizer, aí é chamado do patrimônio imaterial. Por isso que a ACI também, o tombamento também da ACI, entra também pelo tombamento do patrimônio imaterial. A visita, a palestra dele na ACI também é um testemunho, certo? Que o prédio da ACI, que tem também essa questão imaterial, a história, a tradição oral da cidade. Por isso não tem foto dele, certo? Os jornais não registraram a presença dele e não teve cobertura jornalística, ninguém sabe, assim, não tem... A imprensa não divulgou como deveria ser, porque ele era um nome internacional e a mulher também, mas um erro gravíssimo, certo? De não ter. Então a foto que tem é a foto do casal na visita ao reitor, certo? Da Universidade Federal do Ceará. Aliás, eu queria ver de vocês aqui, para a gente encerrar, né, a importância do prédio. Certo. Que eu fiquei, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque quando a gente olha para o prédio da CI, remete a gente para Brasília. Mas a construção dele é anterior a Brasília. É isso? Exatamente. Isso, essa história das linhas arquitetônicas, porque a Semana de Arte Moderna, de 1922, no Brasil, também ela teve, não só na literatura, que é um pouco questionado também essa história de Semana de Arte Moderna, isso é outra coisa, isso é uma influência europeia, vamos entrar nesse assunto. E na arquitetura, veio um arquiteto, certo, francês, Le Corbusier, veio para o Brasil em 1929, que a semana foi em 22, mas ela continuou, certo? E ele foi convidado para dar uma série de palestras no Brasil sobre arquitetura moderna. E ele veio, e muitos arquitetos, aí entra o Lúcio Costa e depois o Oscar Niemeyer, foram influenciados pelo modernismo, certo? Trazido pelo arquiteto francês, a tendência moderna na arquitetura. E também no Ceará, Luciano Pamplona, um engenheiro, certo? Já para o prédio dar essa influência do modernismo, dessa estrutura. O prédio da ACI, a estrutura do frontispício, aí eu chamo de quebra-sol, não tem janela, certo? Não tem janela, então a estrutura é na vertical, certo? Então era uma coisa moderna para a época, porque todos os prédios de Fortaleza tinham janelas e o prédio da ACI não tinha, porque essa tendência moderna. E o engenheiro que construiu o prédio, ele bebeu dessa influência modernista, certo? E construiu, certo, o prédio da ACI com frontispício moderno e é considerado, certo, o primeiro prédio no Ceará, certo, com linhas modernas. E Brasília também, já a influência, vê que a influência do Lúcio Costa e do que receberam o Lúcio Costa e o Niemeyer do pioneiro. Então é uma coisa que vem de 29, atravessa as décadas, e os arquitetos e os engenheiros, eles beberam nessa fonte do modernismo. E o tombamento, aí vem a história do tombamento. Infelizmente,
essa história da importância do prédio da CI para a história, né, da história da arquitetura cearense, sempre foi vista muito assim, muito en passant, muito em estudos, você encontra, se você pegar um estudo, um estudo científico, ele está lá. Mas não é com detalhes, não existe, nem também reportagem também, não existia. Então, eu como repórter, aí volta a minha história de repórter, na minha vivência nos jornais por onde eu passei, eu tive também uma preocupação com o patrimônio. E comecei a ver essa importância da CI. E agora, eu como presidente da ACI, certo? Na minha campanha para presidente da nossa diretoria, inclusive o Direi faz parte, é o diretor de patrimônio da ACI, com muita honra para a gente, certo? Tem um patrimônio sendo diretor de patrimônio, entendeu? E isso para a gente é uma felicidade, ter uma pessoa, uma personalidade dessa, certo? Como sendo um patrimônio da ACI. Então, na nossa campanha da nossa diretoria, era tombamento já, e foi feito, certo? Então, quando nós vencemos, eu entrei em contato com o arquiteto Romeu Duarte, que é um incentivador da arte moderna, e interessado também que o prédio fosse reconhecido. Ele dirigiu aqui o IFAM. O IFAM, né? Dirigiu, o Instituto dirigiu o IFAM. E ele se interessou, se colocou à disposição, certo? E está me ajudando muito, porque o processo de tombamento é uma coisa complexa, certo? É preciso se apresentar aos órgãos públicos a importância do prédio, e o Romeu, com a equipe lá da faculdade, do curso de arquitetura e urbanismo e design da Universidade Federal do Ceará, essa turma se encarregou de fazer o histórico, o levantamento histórico e também o levantamento da arquitetura da ACI. E eu já dei entrada, baseado nesse histórico, na Secretaria de Cultura do Estado, que é o primeiro passo. Eu dei entrada, depois eu vou dar entrada também no departamento de patrimônio da Prefeitura. E aí a possibilidade também de entrar com uma proposta no IFAM, que antes do IFAM, que seria assim, a glória maior, o prédio da CC também tombado pelo IFAM. E isso eu não tinha pensado, mas o próprio Romeu disse que há a possibilidade do IFAM também tombar o prédio da CI. Por quê? Por conta da questão que disse Eliésio, o prédio da CI, ele faz parte do mapa do IFAM, um dos mesmos prédios do Brasil com tendência modernista. Então tem tudo a ver essa possibilidade e vamos trabalhar para que o prédio da CI, nesses 100 anos, que a entidade completa 100 anos, completou agora no dia 14 de julho do mês passado, 100 anos, né, de existência, e nesse centenário vamos fazer uma festa com o tombamento oficial da CI do prédio. Com essas palavras aqui do Eliezer, a gente vai, lamentavelmente, encerrando o programa, desejando sorte na empreitada e já fazendo um convite também aos estudantes, aos pesquisadores que visitam o prédio da CI, né, participem das atividades, né, que são realizadas lá, até como estudo, né? Então fica aí esse convite aqui para que todos, né, venham conhecer e, né, conhecer também, né, o acervo do professor. Posso dar uma palhinha? Então, no próximo sábado, nós teremos a primeira atividade da nossa gestão, que é a promoção chamada Cinema, Café e Tapioca. Perfeito. O que é isso? Antes vai ter um café, um tapioca, certo? Lá na CI, de 7 às 8 do sábado, agora, dia 30. Agora, de 7 às 9, um café, e logo após a exibição do filme A Montanha dos Sete Abutres. Porque a nossa proposta é resgatar, porque a CI ela é uma entidade que sempre abrigou várias outras instituições, como o Clube de Cinema de Fortaleza. Então nós estamos resgatando o Clube de Cinema com essas exibições. E essa é a primeira,
com a exibição desse filme, que é um filme, que fala da ação de um jornalista mesquinho e tudo, e que até de fake news, é um filme de 1951, mas é muito atual. Então, eu aqui lanço um convite aos estudantes, às pessoas que gostam de cinema e de arquitetura também da ACI, e compareçam no próximo sábado lá no nosso prédio. Então, com esse convite aqui do Eliezer, a gente encerra o programa e agradecendo enormemente a presença do direito, a presença do Eliezer, né, membros da diretoria do ACI. Ficamos agradecidos enormemente com essa discussão que vocês fizeram aqui com a gente. Muito grato.